Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho gravar para vocês o meu primeiro diário de gravidez, tá? Hoje é dia 22 de agosto de 2015. Eu estou com 10 semanas e um dia. Entrei na 10ª semana ontem, sexta-feira. Nesse meu primeiro diário de gravidez, eu vou relatar para vocês como foram as primeiras 8 semanas de gestação, que foi quando eu fiz o meu primeiro ultrassom e aí eu tive certeza do tempo de gestação que eu estou. Então, nesse vídeo, eu vou contar para vocês como foram as 8 primeiras semanas de gravidez. Nas primeiras semanas, eu não anotei todos os sintomas que eu tive, tá? Mas aconteceu que eu não tive muitos sintomas. Então, assim, eu vou tentar ir lembrando semana a semana e relatando para vocês o que aconteceu a cada semana. Então, assim, ó, eu descobri a minha gravidez no dia 16 de julho, foi numa quinta-feira, e eu estava na 4ª semana. Eu achava que eu estava na 3ª semana pelo exame de beta-HCG. Mas agora, depois de ter feito o primeiro ultrassom, eu sei que no dia 16 de julho, naquela quinta-feira, eu já estava na 4ª semana de gravidez, tá? Então, dia 16, na 4ª semana, eu descobri a gestação. Naquela quinta-feira, como eu já contei para vocês, eu fiz o exame de farmácia. Naquele dia, eu fiz também a coleta de sangue do beta-HCG, para fazer o beta-HCG, e tive a confirmação no sábado, dia 18 de julho, tá? Então, assim, no dia 18, eu já havia entrado na 5ª semana. No dia 17 de julho, eu estava completando já 5 semanas e não sabia, né, ao certo o tempo de gestação que eu estava. Mas então, na 5ª semana, foi quando eu tive a confirmação mesmo da gravidez por meio do exame de sangue, por meio do beta-HCG. Na 4ª semana, que foi naquela quinta-feira que eu descobri por meio do exame de farmácia, eu não tinha nenhum sintoma, tá? Eu só descobri porque, como vocês sabem, eu estava tentando, então eu estava monitorando, estava fazendo testes, né? Até na semana anterior eu havia feito um teste e havia dado negativo. Então naquela semana deu positivo, mas eu não tinha nenhum sintoma assim que me fizesse pensar que eu estava grávida, tá? Foi só por causa do exame mesmo. Na 5ª semana, então, como eu falei, a 5ª semana foi marcada pela confirmação da gravidez por meio do exame de sangue, e naquele sábado, dia 18, foi o dia que eu contei para o João sobre a gravidez, também contei para os meus pais, contei para o meu irmão, e aí naquele fim de semana já contamos também para toda a família, tá? Então foi na 5ª semana que nós contamos sobre a gravidez para toda a nossa família. E assim, gente, naquela 5ª semana, eu também não me recordo de ter sentido algum sintoma assim de gravidez, sabe? Eu não tive assim nenhum sintoma naquelas primeiras semanas. Na verdade, até hoje assim eu não tenho nenhum sintoma mais forte. Mas realmente naquela 5ª semana também eu não sentia nada e era até estranho assim, porque eu estava ansiosa, né, para fazer o primeiro ultrassom, mas sabia que era bom esperar um pouquinho, né, porque eu acho que é a partir da 6ª semana que você consegue ouvir o coração do bebê e tal. Então, como eu não sabia certo de quanto tempo eu estava, e eu achava que eu estava com uma semana a menos, que eu estava na 3ª, 4ª semana, então também não adiantava, eu não queria fazer ultrassom e ter uma decepção, né, de ficar insegura, não ouvir o coração e tudo mais. Então, como o nosso primeiro ultrassom foi só no dia 13 de agosto, então naquelas primeiras semanas, logo depois da descoberta, era até estranho porque eu não tinha nenhum sintoma, assim, só o atraso menstrual, lógico, né? Eu estava com atraso menstrual, não tive nenhum sangramento, nada, graças a Deus. Mas
como eu não tinha enjoo, essas coisas assim que você espera, né, quando você está grávida, nem parecia verdade, sabe? Quando as pessoas vinham me dar os parabéns e tal, era até engraçado porque não parecia, sabe? A ficha não tinha caído mesmo. Então, só sabia que estava grávida por conta do exame mesmo, mas não tive nenhum sintoma e por isso a ficha demorou para cair. Na verdade, caiu mesmo só depois do primeiro ultrassom, tá? Então, assim, quarta e quinta semanas, bem tranquilo, não tive nenhum sintoma. E assim, deixa eu ver. Eu entrei na sexta semana no dia 24 de julho. E na sétima semana, dia 31 de julho. Então, assim, gente, como eu falei pra vocês, eu não anotei semana a semana os sintomas que eu fui sentindo, assim, bem de leve. Mas, se eu não estou enganada, foi mais ou menos no final de julho, na semana 6 e 7, que eu comecei a ter alguns sintomas, assim, bem leves, sabe? Bem leves mesmo. Na verdade, quando você descobre que está grávida, você começa a prestar mais atenção nos sinais que o seu corpo dá. Ao menos comigo foi assim. Então, depois que eu descobri a gravidez, eu comecei a prestar mais atenção no meu corpo, assim, para ver se apareciam alguns sintomas, né? Então, mais ou menos na sexta, sétima semana, eu comecei a sentir os meus seios mais sensíveis. Assim, tinha noites que eu nem conseguia dormir de barriga para baixo, sabe? Eu durmo assim com a barriga para baixo muitas vezes e não conseguia por causa da sensibilidade que eu sentia nos seios. Mas foram algumas noites só assim, foi um sintoma bem de leve, assim, essa sensibilidade foi bem leve. Mais um sintoma que eu passei a sentir mais ou menos na semana 6, na semana 7, foram leves enjoos quando eu estava com o estômago vazio. Então, assim, pela manhã, quando eu acordava, eu sentia umas náuseas, assim, algo bem leve, assim, sabe? Um enjoo bem fraquinho mesmo, antes de tomar o café da manhã. E aí eu pensava no que eu ia comer no café e não me dava muita vontade, assim, de comer, sabe? Eu ficava um pouquinho enjoada, assim, só de pensar no que eu ia comer. Mas, como eu estava um pouco enjoada por conta do estômago vazio, aí depois que eu tomava café, né, comia normal, assim, de manhã, e aí esse pequeno enjoo passava, tá? Mas assim, até hoje não cheguei a enjoar assim mesmo, sabe? Eu vejo que tem meninas que relatam que tem enjoos muito fortes, que vomitam, né? Isso não aconteceu comigo. Foram enjoos bem leves assim, mas só quando eu estou com o estômago vazio. Então de manhã cedo, antes de tomar café, mas aí depois que eu como isso já passa, fica bem tranquilo assim. E também assim, se eu ficava muito tempo sem comer, eu também começava a ficar enjoada, sabe? Então eu comecei a perceber que de 3 em 3 horas, no máximo assim, eu tinha que comer alguma coisa. Por exemplo, à tarde ou durante a manhã. Eu sempre tive o costume de fazer um lanche no meio da tarde, tomar um iogurte, alguma coisa mais leve assim, sabe? Mas, vamos supor, se eu passava a tarde sem comer, chegava no fim da tarde, eu sentia muita fome, mas nada demais. E depois da gravidez, além de sentir bastante fome assim, eu começava a ficar mal mesmo por não ter comido, sabe? Então eu comecei a perceber que eu não poderia mais passar uma manhã toda, uma tarde inteira, sem fazer aquele lanche da tarde, tá? Então esse enjoo, assim, por ficar com o estômago vazio, eu comecei a sentir mais ou menos no final de julho, na semana 6, na semana 7. Mas assim, esse enjoo, como eu disse pra vocês, é uma coisa bem leve, assim, realmente por ficar com o estômago vazio. Então eu comecei a cuidar mais para não ficar tanto tempo sem comer, comprei mais frutas até no mercado, iogurte, então na metade da manhã e na metade da tarde eu tenho que comer alguma coisinha assim mais leve para não ficar com o estômago vazio e também para não
para não passar mal, sabe, por conta disso, para não ficar enjoada por estar com o estômago vazio. Nas primeiras semanas, logo que eu descobri a gravidez, então na semana 4 e na semana 5, eu tive assim umas 2 ou 3 crises de choro. Sabe, eu não sei porquê, não tinha motivo porque eu estava muito feliz, né, com a gravidez. Realmente não tinha nenhum motivo, assim, muito menos ligado à gravidez, sabe? Mas eu não sei, aconteceu umas 2, 3 vezes, assim, de eu ter umas crises de choro, assim, do nada, e aí eu precisava chorar e depois também aquilo passava. Quando isso aconteceu, eu até me senti culpada, sabe? Porque eu ficava pensando, por que eu tô chorando? Eu não tô triste, assim. Eu senti uma tristeza na hora, mas eu não estava triste com nada, sabe? Eu estava, pelo contrário, eu estava muito feliz com a gravidez. Mas acho também que é normal, né? Por causa dos hormônios e tal. Então, assim, só para deixar registrado também, na semana 4, 5, eu tive umas 2 ou 3 crises de choro, assim. Mas, assim, não tinha nenhum motivo, sabe? Talvez no inconsciente, alguma insegurança, alguma coisa assim. Mas eu estava muito feliz, não tinha motivo para desespero, sabe? Eu acho que eram os hormônios mesmo. Também isso aconteceu 2 ou 3 vezes e também não aconteceu mais. Continuando, eu comecei falando das semanas 4 e 5, aí fui para 6 e 7, voltei para 4 e 5, né? Mas relevem, esse é o meu primeiro diário de gravidez, então eu não sei muito bem como gravar. E como eu coloquei para vocês também, eu esqueci de anotar semana a semana, então estou falando para vocês conforme eu vou lembrando, tá? Só para registrar, na semana 5 também, dia 22 de julho, eu repeti o exame de beta-HCG alguns dias depois de ter feito o primeiro beta-HCG, tá? Então eu repeti para ver se os números estavam aumentando e sim, os números aumentaram e isso me tranquilizou naquele momento até eu fazer o primeiro ultrassom, tá? Então na semana 5 eu repeti o beta-HCG, passando então para as próximas semanas. No dia 31 de julho eu completei 7 semanas. E aí assim, nesse começo do mês de agosto, em que eu completei 7 semanas, né? Eu estava na 7ª e depois na 8ª semana, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar mais cansada. Sabe, não era tanto sono assim, mas eu comecei a me sentir mais cansada. Não sei, assim, com mais preguiça, sabe? Não sei se é porque desde que eu descobri a gravidez, eu parei por enquanto de fazer musculação na academia e tal. E também na aula de pilates, eu não tinha mais feito treinamento funcional, né? Só o pilates mesmo, uma coisa mais leve. Eu já vinha percebendo isso na semana 7, no comecinho da semana 8, quando eu fazia alguma caminhada, alguma coisa assim, que eu me sentia mais cansada mais rápido, sabe? Mas eu percebi mesmo, foi no final da 8ª semana, foi um dia depois do meu ultrassom, dia 14, era numa sexta-feira, eu fui para a aula de pilates e aí nós fizemos um treinamento funcional, mas assim, sem peso, sabe? Só uma coisa mais leve assim. E aí, eu chegava na metade da série, por exemplo assim, eram 2 séries e 15 repetições. Eu chegava na metade da primeira série, já estava cansada. Aí eu tinha que parar, respirar e era um sacrifício continuar, sabe? Então ali eu percebi que eu estava mais cansada. Não sei se é só por causa da gravidez ou se eu fiquei mais fora de forma, assim, porque eu estava há quase um mês, sabe, sem fazer exercícios mais pesados, assim. Não que eu fizesse coisa muito pesada, mas assim, eu vinha fazendo academia, vinha fazendo funcional, e aí eu parei desde que eu descobri a gravidez, mas aí nesse dia, nessa sexta-feira, foi dia 14,
nós fizemos um treinamento funcional, assim como eu disse, sem peso, sem nada, né? Mas foi um pouquinho assim mais puxado do que o Pilates. E aí eu vi que realmente eu estava cansando muito mais rápido, porque na metade da série eu já não aguentava mais fazer, sabe? Mas enfim, de sintomas, na 7ª e na 8ª semana foi isso que eu percebi assim de diferente, e também continuaram aqueles pequenos enjoos quando eu fico com o estômago vazio por muito tempo. Por isso, eu procuro não ficar muito tempo sem me alimentar. Basicamente, foram esses os sintomas assim que eu senti. Como eu já disse para vocês, foram coisas bem leves, tá? Me desculpem se eu fui muito repetitiva assim na forma de colocar para vocês como foram essas primeiras 8 semanas, mas para encerrar então esse vídeo, eu quero falar que o final da 8ª semana foi marcado também pelo nosso primeiro ultrassom. Eu registrei e coloquei aqui no canal o dia em que nós fizemos o nosso primeiro ultrassom. Isso foi no dia 13 de agosto, foi numa quinta-feira, e foi nesse dia em que nós soubemos bem certinho de quanto tempo de gravidez eu estava. Então, naquela quinta-feira, dia 13 de agosto, eu estava com 8 semanas e 6 dias. Na sexta-feira, dia 14, no dia seguinte, eu já entrei na 9ª semana. Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho como foi o nosso primeiro ultrassom. Naquele vídeo, naquele pequeno vlogzinho que eu fiz no dia do ultrassom, eu já contei para vocês um pouquinho como foi, né? Mas assim, nós esperávamos poder filmar o ultrassom, tá? Tanto que eu comecei fazendo o vlog esperando que no meio do vídeo eu iria colocar para vocês como foi na hora do ultrassom. Mas assim, esse primeiro ultrassom, eles explicaram que não era permitido filmar, não sei dizer porquê, mas que no próximo nós poderíamos filmar. Então, vamos ver, né? Mas esse primeiro ultrassom, então lá dentro da sala nós não pudemos registrar as primeiras imagens do bebê em vídeo e também não pudemos gravar o som do coração, que é a coisa mais linda, né? É a parte mais linda do ultrassom. E assim, eu estava esperando muito, muito por esse momento. E realmente foi muito emocionante, foi bem legal. A médica que fez o ultrassom também foi muito legal. Ela explicou tudo bem certinho, sabe? E foi assim, nós chegamos então, né, entramos na sala e tal, e quando ela começou assim a colocar o aparelho, assim, eu fiquei na expectativa, olhando assim para a tela da televisão, esperando, né, para ver o bebezinho, e logo ele apareceu, ele ou ela, né? Logo apareceu o embrião, coisa mais linda, perfeitinho assim. Ela explicou, né, de que lado estava a cabecinha, a nádega, então ela mediu, né, da cabeça até a nádega. Ela explicou que nesse primeiro momento a medição é feita da cabeça até a nádega. Então eu vou falar para vocês depois o que ela colocou no laudo, mas aí, enfim, mostrou para nós tudo certinho e colocou para nós ouvirmos 2 vezes o coração do bebê. Realmente é o som mais lindo que eu já ouvi em toda a minha vida e é incrível, assim, não parece verdade que dentro de você bate aquele coraçãozinho tão forte. Realmente, depois daquele dia, caiu mesmo a ficha, sabe, que nós estamos grávidos, assim, porque como eu disse para vocês antes do ultrassom, lógico, nós sabíamos, né, que eu estava grávida e tudo mais, estávamos muito felizes, mas a ficha não tinha caído. Depois do ultrassom, depois que nós ouvimos o coração, aí a ficha caiu mesmo. Aquela imagem que eu coloquei para vocês no final do vídeo do dia que nós fizemos o ultrassom, a doutora tinha deixado na tela da televisão no final do exame, e aí deixou que nós tirássemos a foto,
Então nós tiramos aquela foto e foi a foto que eu mostrei para vocês no Instagram e também no final daquele vídeo, tá? Mas nessa última semana, foi na quinta-feira que eu retirei o laudo do ultrassom. Uma semana depois que eu fiz o exame, eu retirei o laudo e aí tá aqui, tá? Então, aqui tem o laudo e aqui tem algumas imagens também. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas assim, eu como mãe enxergo tudo, entendi tudo que ela mostrou, vi o bebezinho bem certinho, tá? Aqui tem mais algumas imagens do embrião. Eu não vou colocar muito perto da câmera porque eu acho que fica fora de foco, tá? Mas tem um embriãozinho aí bem lindinho. E aí eu vou ler para vocês alguns pontos aqui mais importantes do laudo, tá? Que talvez interesse a você que também está passando por isso, tá? Tem aqui o nome do equipamento que foi usado, data da última menstruação, dia 1º de junho, data provável do parto, 18 de março, conforme o exame de ultrassom, tá? Então, útero AVF, contornos regulares, textura miometrial homogênea, ovário sem alterações, corpo lúteo de aspecto habitual e localizado no ovário esquerdo. Então, ela me mostrou que o corpo lúteo está no ovário esquerdo, então isso significa que eu ovulei pelo ovário esquerdo no ciclo que eu engravidei, tá? Saco gestacional, contornos regulares, implantação fúndica, deslocamentos ausentes. E aí, tem aqui também as informações do embrião. Único, com atividade cardíaca presente, 167 batimentos por minuto. Sonoembriologia normal para a idade gestacional. Comprimento cabeça-nádegas, 21 milímetros. 8 semanas e 6 dias. Vesícula vitelínica visualizada de contornos regulares, medindo 3,1 milímetros. Então, ela colocou aqui idade gestacional pela data da última menstruação, 10 semanas e 3 dias. Idade gestacional, conforme aqui o exame de ultrassom, 8 semanas e 6 dias. Então, conforme eu já tinha falado para vocês, e eu já esperava isso também, a idade gestacional não fechou com a data da última menstruação, tá? Então, fechou mais com o exame de beta-HCG. Pelo exame de beta-HCG, eu estaria com uma semana a menos do que deu aqui no ultrassom, tá? Então é legal que com o ultrassom você fica sabendo bem certinho a idade do seu bebê, a idade gestacional. E aí tem aqui também a conclusão, gestação tópica, ou seja, está dentro do útero, única em evolução adequada para 8 semanas e 6 dias, concordante com o CCN embrionário. CCN é o comprimento cabeça-nádegas, a medição do embrião. Esse foi o meu primeiro diário de gravidez, relatando para vocês como foram as primeiras 8 semanas de gestação, tá? Desculpem, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Como eu disse, eu também não tinha anotado semana a semana, então acabou que ficou um pouquinho enrolado, né? Mas acho que eu consegui colocar para vocês, assim, os sintomas e o que aconteceu nessas primeiras 8 semanas. Nos próximos diários de gravidez, eu pretendo gravar semana a semana, que aí fica mais fresco na memória, né? E também o vídeo não fica tão extenso, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos. Dê o seu likezinho aí embaixo, deixe seu comentário e também me siga lá no Instagram, que é o @DaniVedovato. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para vocês. Tchau!